Olá, irmãs, bom dia. Que vocês possam estar sentindo, o Espírito do Senhor e que possamos estar compartilhando da aula da Soc neste domingo sobre o discurso do presidente Henry, segundo conselheiro da primeira presidência, Orações de Fé, proferido na última conferência de abril de 2020. Logo abaixo ele fala assim: ao orarmos com fé, nós nos tornaremos uma parte essencial da obra do Senhor, enquanto Ele prepara o mundo para a sua segunda vinda. Durante esse discurso, nessa primeira parte, o presidente ele fala para a gente sobre a restauração dos 200 anos, essa comemoração que estamos tendo sobre os 200 anos da restauração do Evangelho. E quanto somos gratos, por tudo isso, e ao podermos estudar sobre a primeira visão, sobre a restauração do Evangelho e tudo mais que foi sucedendo esses acontecimentos. Como que o Senhor eles tem nos abençoado sobre a restauração do Evangelho. E o poder do sacerdócio e tudo mais que foi acontecendo devido à restauração do Evangelho. E como podemos ser gratos por todas essas coisas, Nessa sexta-feira, tivemos o privilégio de nos reunirmos com o nosso presidente de estaca e as irmãs que puderam participar foi agraciada com as mensagens que ele nos transmitiu sobre essa restauração, sobre como nós ainda vamos estar daqui a 10 anos, durante os próximos 10 anos, comemorando a restauração do Evangelho. Como que isso tem feito diferença em nossa vida? Como, ao estudarmos essas coisas, fortalece o nosso testemunho como os irmãos em Cristo. De que maneira cada uma de nós pode participar dessa obra? Aumentando o nosso poder espiritual. Nosso poder para receber revelação contínua aumenta quando consideramos o arrependimento como uma oportunidade agradável por causa de nossa fé crescente de que Jesus é o Cristo. O Senhor ele ouve as nossas orações e sabemos que quando oramos e buscamos ao Senhor com contínua e aumentando a nossa fé em Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o Cristo, nós temos as nossas orações ouvidas. Um grande exemplo que nós temos é sobre o profeta José, que podemos aumentar nosso poder espiritual. Ele nos mostrou que a oração de fé é essencial para recebermos revelação de Deus. O nosso exemplo de José mostra que quando José ele foi ao bosque fazer aquela oração para ter em seu coração de qual igreja ele deveria seguir, ele foi tentado por Satanás. Da mesma forma que hoje, quando nós buscamos em oração, Satanás ele também tenta nos impedir. O exemplo de José, ao saber que Satanás ele estava ali, mas que ao clamar a Deus com toda a força e toda a fé que ele tinha, o clamor dele fez com que Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu Filho amado, ele ouvisse as orações de José, ele ouviu o clamor de José e ele veio e ele trouxe a restauração do Evangelho. De que forma nós, como irmãs em Cristo, podemos orar com fé, com força e termos as nossas orações respondidas? Outro exemplo que é dado no discurso, e a gente até estudou há pouco tempo no Vem e Segue-me, é sobre a oração fervorosa e de súplica que Enos fez a Deus. Oração fervorosa e de súplica que Enos ele intercedeu e clamou ao Senhor. E como ele foi respondido? E ele fala, ele sentiu que os seus pecados foram perdoados. E o Senhor falou com Enos. O Senhor ele responde a nossa oração.
ao orarmos com fervorosa oração, súplica, clamando ao Senhor, Ele vai responder nossas orações. Ele vai nos dar refrigério. Ele vai nos aliviar nosso fardo. Ele vai mostrar que nós podemos e somos capazes de buscarmos ao Senhor e Ele ouvir as nossas orações. Como irmãs em Cristo, podemos fazer muito mais. Estamos passando por um período muito difícil, né? E esse período faz com que nós, como irmãs, né, refletimos sobre tudo o que vem acontecendo. Ontem mesmo eu estava conversando com a irmã Nelma, né, lá no salão, e a gente estava falando sobre isso. Como que a gente tem, né, essa doença, ela é maligna, né, é uma doença que ela provoca isolamento. As pessoas que passam por essa doença, elas ficam isoladas, né? E nós, como entes queridos dessas pessoas, não podemos nem estar perto dela, né? E como isso tem nos afligido. E até toda essa questão governamental, e muda a lei, e a gente fica preso, a gente pode sair, vai, não vai, tudo isso tem nos afetado. E como nós podemos fazer a diferença neste momento? Orando, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor venha a nosso socorro. As palavras reconfortantes que tivemos do nosso profeta, que dias melhores virão, grandes bênçãos estão por vir. Sejamos fortes, irmãs, nos fortalecemos um pouquinho mais, busquemos um pouquinho mais, que o Senhor, Ele vai ouvir nossas orações, Ele vai nos fortalecer. Sejamos firmes e constantes ao orarmos, porque o Senhor, Ele vem ao nosso socorro, né? E como mulheres, né, a maioria de nós mães temos a força de orar. Um outro discurso do presidente Henry, Mulheres do Convênio em Parceria com Deus, na conferência de outubro de 2019, fala assim: ajudar outro ser humano a atingir seu potencial celeste faz parte da missão divina da mulher. Como mãe, professora, membro da igreja que nutre seu semelhante, ela molda a argila viva para dar forma às suas esperanças em parceria com Deus. Irmãs, nós somos mães. Nós, como mulheres, nós temos o poder de ajudarmos umas às outras. Nós podemos fazer a diferença na vida de nossas irmãs, na vida de nossos filhos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Fico muito feliz em estar com vocês hoje e em comemoração ao Dia das Mães, quero desejá-las feliz Dia das Mães a todas nós mulheres que de alguma forma, podemos contribuir nessa criação desse ser tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu como presente. E nós possamos ser gratas ao Senhor. Nós possamos acreditar que a nossa oração de fé, Ele faz milagres. E que nós possamos ler esse discurso na íntegra e nós possamos aprender com cada palavra. Nos regozijarmos, dessa comemoração de 200 anos da igreja. Nós temos o poder de fazer a diferença. Que nós sejamos como Joseph, vencemos o inimigo. Que nós sejamos como Enos, nos termos a certeza que o Senhor ouviu nossas orações. Que o arrependimento faça constante a nossa vida. Presto meu testemunho, que é a Igreja de Jesus Cristo, ela está restaurada hoje na terra. Que temos um profeta vivo, que ele vem ao nosso socorro e nos transmite palavras reconfortantes. O seu semblante de paz e as firmes palavras dele alivia nossa alma, fortalece o nosso coração e nos dá esperança de dias melhores. Irmãs, eu testifico isso e deixo essa aula no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz Dia das Mães, eu amo vocês, morro de saudade de vocês e que nós possamos sempre nos alegrar em Cristo. Beijos a todas.